Vamos ver. Tá só... Aí, vamos lá. Então, boa tarde de novo, tá? 1º de julho, primeiro dia do mês de julho, o segundo semestre começando. E hoje você não estava dando aula, já 8 horas, né, cedinho. E aí eu falei, meu Deus, 1º de julho, Senhor, já passou março, já passou abril, já passou maio, já passou junho, julho, Senhor. Vamos lá. Bom, gente, enquanto o pessoal está entrando, né? Eu mandei os slides para vocês do conteúdo, tá? Deixa eu só abrir aqui para eu ver quem o pessoal está escrevendo aqui, tá? Boa tarde, Letícia, você é a mais velha, né? Pois é, Mariana, Caio, isso, apostila 4, tá, gente? Apostila 4, página 606. Bom, deixa eu explicar bem rapidinho, que eu acho que tem algumas coisas que não pode passar assim despercebida, né? Eu acredito que vários fatos estão acontecendo ao mesmo tempo que a gente está em casa, estudando, trabalhando, pandemia, aquela coisa. E ontem aconteceu um fato meteorológico bastante marcante, que foi o chamado ciclone extratropical bomba, né? Então, vocês só vão lembrar do Robson aí, que vocês não vão esquecer o nome do ciclone, né? Bomba. Pois é. E esse ciclone, na verdade, já há praticamente 2 dias, antes de ontem, já estava falando da possibilidade de fortes ventos, né? Inclusive de destelar a casa, poderia ter queda de granizo e tal, pelas características meteorológicas, né? Que estava começando a se formar. E isso realmente aconteceu ontem, né, nos estados do sul do Brasil, principalmente, né, pegou desde o oeste de Santa Catarina até o leste, e atingiu boa parte, principalmente a parte mais centro-leste da região sul, mas o oeste também foi atingido. Né, e chegando um pouquinho, né, do vento até a região de São Paulo. O que foi isso, né? Então, deixa eu explicar bem rapidinho isso para vocês, porque nós já falamos de clima, e eu já passei isso para vocês. Na verdade, vocês podem ver que quem assiste o jornal, ele coloca sempre aquele Bzão no meio, né? E aí você tem as linhas em torno, que são as chamadas isóbaras, né? As linhas que têm a mesma pressão atmosférica. E o Bzão, só um minutinho, tá, José, que eu já leio e já te respondo. No Bzão é uma área de baixa pressão. Então, vocês lembram que o Azão, em meteorologia, é alta pressão, baixa temperatura. Baixa pressão, alta temperatura. Então, aonde você tem o Bzão, significa que a temperatura está elevada, né? E a área de baixa pressão é a região convergente, é a região ciclonal, é a região que recebe os ventos. Então, você pode ver que o vento vai em direção ao centro, onde está a letra B, você vê que tudo em direção a ele, né? E o que aconteceu? Na verdade, a gente tinha um conjunto de fatores que favoreceu isso. Primeiro, que chama ciclone extratropical. Se é extratropical, quer dizer que está fora da faixa dos trópicos, que é entre o trópico de Câncer e Capricórnio. A região sul está abaixo do trópico de Capricórnio. Então, extratropical, fora da faixa tropical. A maior parte da origem dos furacões, que são ventos muito mais fortes do que um ciclone, ele está em regiões tropicais, só que no Atlântico Norte. No caso, o que aconteceu? A gente tinha uma temperatura bastante elevada, principalmente na região do oceano, e isso, quando está muito quente, você acelera a evaporação, certo? Mas, junto com isso, a gente está tendo uma entrada de uma frente fria, né? E quando a frente fria, ela entra, né, ela altera não só a temperatura, como a pressão atmosférica. E nós já vimos que o vento, ele acelera conforme você tem a variação de pressão atmosférica. Então, o que acontecia? Você tinha um lugar de pressão baixa, onde o ar está subindo, e ao mesmo tempo você tem uma área de pressão baixa, onde você faz essa variação do vento. E aí o vento começa a circular. Só que o que aconteceu? Essa variação foi tão rápida de pressão atmosférica que acelerou no centro do ciclone muito rápido esses ventos, que provocou todo aquele desastre que eu acho que vocês devem ter visto nas imagens, né? Arrancando telhado, derrubando árvores, né? Arrebentando vidros inteiros, né? Tombando o carro, né? Mostrou a imagem ali, inclusive, infelizmente, né? Tanto em Santa Catarina como também no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, também teve óbitos, né? E aí, esse fenômeno, que esse vento muito forte, é chamado de ciclone, certo?
Perto de um furacão, o vento é muito menor, tá? Chegou numa média de 100 km por hora, ok? E aí eles denominaram o nome de bomba, né? Até mesmo porque foi uma coisa muito rápida, acelerou muito, é como se, pum, né? De repente acontecesse daquele lugar, tá? Deixa eu ver o que o José colocou. Porque sempre teve efeito de massa polar com o ano, esse ano está mais forte. No caso, as massas polares, nós estamos no inverno, tá, José? Então, a partir de agora, o que acontece? A tendência dessas massas frias, essas massas polares, elas virem com maior intensidade. Pode ser que um ano a gente tenha maior ou menor influência dessas massas, dependendo de efeito de El Niño e Laninha. Eu, sinceramente, esse ano, até mesmo por questão do Covid, não se está falando muito, é uma coisa até importante dar uma pesquisada, mas não está se falando muito de qual fenômeno está interferindo tanto. Então, por exemplo, quando a Laninha, geralmente, ela atua mais, a gente observa que essas frentes frias, elas vêm mais intensas. Apesar que as frentes frias sempre foram intensas, né? Que vocês são muito jovens, vocês não lembram, mas Campo Grande tinha frios, invernos muito mais rigorosos que a gente está tendo agora. Tá? Então já é normal, né? E essa quedinha de temperatura que aconteceu semana passada para essa é como se fosse apenas uma preparação, né, para abrir caminho para outras frentes virem, tá? Como a gente já teve outras durante o outono. O que acontece? Esse ciclone não só provocou esses desastres, né, nessas regiões, certo? Infelizmente, algumas pessoas morreram em consequência disso, e também teve uma grande agitação do mar. Eu não sei se vocês viram que teve lugares no litoral do sul e do sudeste que as ondas podiam chegar em torno de 9 metros. Cara, 9 metros é muita coisa. Né? Na faixa mais da costa, são ondas de 3 metros. Tem cenas que os jornais mostraram que casas ali, né, à beira-mar, a onda chegou com tudo assim e arrebentou como se a casa estivesse quase que no nível ali da onda, né? E junto com esse ciclone, né, que aconteceu, que começou principalmente à tarde, e ele adiantou à noite, né, e atingindo durante a madrugada em alguns lugares, também nós estamos na lua cheia. E o que acontece? Quando nós estamos na lua cheia, nós estamos na chamada maré de Cisígia, né, que é quando você tem uma maior variação da maré. Então, o nível do mar sobe, e como é cheia, essa variação vai acontecer mais durante a noite. Então, você já tem a maré mais alta à noite, por causa do fenômeno da maré, no caso da lua cheia, e ainda com ventos muito fortes, o mar se agita mais ainda, então acelera toda essa atuação. Exatamente, uma coisa vai puxando a outra, José. E aí, no caso, o pessoal acelera basicamente essas ondas, e vocês devem ter visto, quem não assistiu, teve embarcações que foi derrubada, tem outras que naufragaram, né? No litoral sul de São Paulo, na região de Peruíbe, vários barcos de pescadores, né? A única coisa que o cara tem para tirar o sustento, infelizmente, né? Afundou ou foi muito danificado, né? Então, não foi apenas vento, chuva. No Paraná, teve chuva de granizo, cara, eu vi as imagens, bola desse tamanho, assim, ó, enorme a chuva de granizo, né? Então, foi um conjunto de fatores. Foi uma grande área de baixa pressão, certo? Que estava passando por aquela região, então uma temperatura muito elevada aumenta a evaporação, né? E junto também com essa mudança de frente, né? Uma frente fria entrando, que é uma área de alta pressão, influencia, e aí o vento naquela região girou tão rápido que gerou esse fenômeno como se fosse uma bomba, né? Então foi chamado de boa tarde, Enzo, chegou atrasado, né? Mas tudo bem, bem-vindo. E o pessoal que chegou, muita gente chegando atrasada aí, galera, vamos prestar atenção no horário. Bom, e aí, o pessoal, gerou esse ciclone chamado ciclone extratropical, chamado de bomba. Tá? Não é a primeira vez, Santa Catarina já foi atingido por um ciclone há anos atrás, chamado Catarina, né, que a NASA considerou como furacão F1, certo? Então, quer dizer, é um lugar, a região sul é um lugar suscetível a ter esses fenômenos, né? Porque é uma região que é o primeiro lugar que você tem essa variação muito grande de temperatura, e aí juntam as coisas naquele exato momento, naquele lugar, pode agravar muito mais o problema, tá? Então, essa questão aí do ciclone é bastante importante. Quem vai prestar ou quem quer prestar vestibular no sul do Brasil,
tá? Fiquem espertos, porque os vestibulares do Sul geralmente são bem atualizados, tá? Bom, uma outra coisa que não é a minha frente, mas eu gostaria que vocês ficassem atentos, né? Porque geografia engloba tudo. Hoje completou 23 anos da devolução de Hong Kong para a China, certo? 23 anos, foi devolvido em 1997, depois de 100 anos, né? Como possessão inglesa, depois da Guerra do Ópio. E hoje teve uma série de manifestações em Hong Kong, devido à aprovação de uma lei chamada Lei de Segurança, que o governo chinês aprovou ontem, entrou já em vigor, onde começa a restringir uma série de coisas, né? Dependendo dos atos que você fazer, você vai ser julgado de uma forma muito mais severa. Pessoas que, de repente, façam movimentos que eles considerem que, de repente, não é inadequado, ou seja, minando mais ainda a liberdade do povo chinês, que já é reduzida, né? Não sei se vocês já viram China aí. E, no caso, Hong Kong, como ela foi devolvida dentro de uma característica que até 2047 eles teriam uma certa autonomia, Hong Kong tem uma maior liberdade, né, do que o resto da China continental. Mas essa lei, aproveitando da pandemia, que esses protestos já tinham iniciado, protestos contra o governo chinês desde 2019, aí foi paralisado por causa da pandemia, né? Praticamente aí a coisa parou e o governo se aproveitou disso para aprovar essas leis, certo? Que está sendo muito vizinhos, como não, há um referendo que está tendo na Rússia, onde tudo indica que não, eu acho que vai, porque parece que tudo que coloca na Rússia para votar dá o sim, vence, né? Até onde isso é real ou é fraude, não sei, tá? Que ele vai contra o contrato. Isso, sim, porque o contrato vai até 2047, Letícia, né? Que eles teriam, né, na verdade, todo de 97 até 47, todo esse período de transição, onde eles teriam maior liberdade e tal. Então, eles criaram uma lei que entrou em vigor, foi aprovada ontem, entrou em vigor. Inclusive, eles aproveitaram a data de hoje, né? Que é a comemoração da devolução de Hong Kong, para falar sobre essa lei. Tem muita gente do local, principalmente as pessoas mais velhas, que, de certa forma, aprovam, tá? E em relação à Rússia, como eu falei, está acontecendo a aprovação de leis que vão mexer na Constituição e vai alterar uma série de coisas, uma série de direitos, certo? Uma série de coisas que, o que está sendo colocado, Enzo, ainda não está 100%, porque ainda tem que aprovar mais algumas leis, que o Putin, ele não vai sair tão cedo, ele vai ficar até 2036, alguma coisa assim, isso mesmo, Letícia. E ele está desde 99, ou como presidente ou como primeiro-ministro. Né? Então, se vocês procurarem, tem vários especiais falando sobre o Putin, né? Não é florzinha para se criar, bichinho para se criar em casa, como eu apelidei muitos anos de loirinho do mal, certo? É um cara que tem uma sede muito grande pelo poder e tá com um cara que ele não vai sair. Então, tem uma geração inteira de idade como a de vocês, tá? Que não sabe o que é um outro presidente sem ser Vladimir Putin. Certo? Mas ele não é eleito? Sim, mas toda vez que tem eleição ou reeleição, ou alguém entra que ele indica, né, e aí ele sai como ministro, já tem acusações, por exemplo, de fraude, mas ninguém consegue provar. Hoje, por exemplo, teve uma série de protestos contrários a essa votação e a essas medidas, e rapidamente já é preso, já é levado, já, tipo, abafa-se o movimento, que nem a China faz, que nem Venezuela faz, ou seja, governos que, apesar de ser chamados de democráticos, né, tem uma política bem ditatorial, tá? Então, não é a minha frente, mas eu gostaria que vocês ficassem muito atentos em relação a esses países, né, Coreia do Norte, né, fatos que aconteceu recentemente, a China, tá, em relação a Hong Kong, e a Rússia, que a gente não pode deixar de falar, tá? Então, não é minha frente, a gente vai falar de uma outra coisa, mas eu estou até aproveitando que o conteúdo nosso é dinastia putiniana, é verdade, é putiniana, isso, criatividade total de vocês, certo? Bom, então isso aí é alguma coisinha assim que eu queria relembrar, não sei se vocês colocaram mais alguma coisinha, falar sobre isso, tá?
Adoro atualidades, né? Adoro geopolítica, tá? Mas vamos para o Brasil, né? Eu sei que muitas vezes não é a matéria que a gente gostaria de falar tanto na hora, mas temos que falar. Ok? Bom, outra coisa também, hoje tem tarefa, certo? A tarefa vai estar lá no final do slide, quem está com o slide já sabe, né? Depois da segunda aula. E também tem tarefa online, que já voltou as tarefas online, as 6 questõezinhas de vocês. Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Vou fechar aqui. Vamos começar a disponibilizar o nosso slide para a gente começar. Estou indo no lugar até errado aqui. Então, vamos lá, gente. Nós vamos estar, então, agora, tá? Para a gente dar continuidade e fechar isso hoje. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu pegar a nossa canetinha. Nosso marca-texto. A caneta é muito fina. Ó, então, livro 4, tá? Nós já terminamos o livro 3, frente A, e nós vamos falar na página 606, e depois, na segunda aula, a gente vai para 617, que seria as teorias demográficas, tá? Bom, eu estava até antes de começar a aula, pegando alguns dados aqui para passar para vocês. Quem está com o livro, tá? Aqui na página 606, bem aqui embaixo, aqui, ó, bem aqui embaixo, vocês estão andando aqui, nesse cantinho aqui, ele vai falar dos países mais populosos. Eu gostaria que vocês atualizassem, que está desatualizado isso aqui, segundo dados 2019 a 2020, tá? Eu vou passar para vocês. Então, primeira coisa, pessoal, o que esses 2 capítulos vão fazer? Ele vai falar de maneira geral muita coisa que a gente já falou, só que a gente falou mais especificamente Brasil. Então, eu vou ficar falando tudo de novo de pirâmide etária, eu vou focar naquilo que eu não destaquei tanto em relação ao mundo, tá, gente? Ok? Ou em alguns assuntos. Então, vamos lá, deixa eu tomar a minha água. Preciso procurar uma caneca dessa para sortear. Não tive tempo de procurar. Vamos lá. População mundial. Vocês sabem que o mundo, né? A população do mundo hoje é em torno de 7,6 bilhões de pessoas. Na verdade, nós estamos chegando na casa de 8 bilhões de pessoas, tá? E nós já tivemos períodos de grande crescimento da população, naquelas fases de crescimento que eu já expliquei para vocês, e tem momentos em determinados lugares do mundo que a gente está tendo um ritmo muito lento de crescimento. Então, de maneira geral, a década de 50 vai ser marcado pela explosão demográfica. Vocês devem estar lembrados que é o chamado baby boom, que vai ser quando a natalidade continuou elevada, mas teve uma grande queda da taxa de mortalidade, porque antes disso, né, nascia muita gente, morria muita gente no mundo, então o crescimento era lento. A partir da Segunda Guerra Mundial, com o avanço todo da medicina, né, e questões sanitárias, a população ainda, de maneira geral, continuava tendo muitos filhos, mas a mortalidade caiu. Então, lembram disso, né, que nós vimos, então, se o crescimento, a natalidade continua alta e a mortalidade cai, o que vai acontecer com o crescimento da população? Ele sobe, ok? Esse crescimento é a chamada explosão demográfica ou baby boom, tá? Atualmente, né, se você pensar hoje, a maior parte dos países ricos, os desenvolvidos, e aí quando eu falo disso, eu estou colocando o quê? Os países europeus de maneira geral, estou falando de um Japão, estou falando de uma Coreia do Sul, posso enquadrar próximo disso, mas não igual, um Canadá, um Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país que tem um ritmo mais lento, mas não é um país tão envelhecido ainda. É um país ainda que tem um grande número de jovens, apesar de ser predominantemente adulto. Diferente de uma Inglaterra, diferente de uma Alemanha, né, que é um país com uma população muito mais envelhecida, né, do que um Estados Unidos e Canadá ou Austrália, tá? Mas, atualmente, o que a gente tem reparado nesses países? Que eu tenho um menor ritmo de crescimento, certo? Automaticamente a população está envelhecendo e você está reduzindo a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que trabalham. Brasil, no caso, nós estamos dentro desse contexto. Apesar da gente não ser um país rico, nós somos um emergente, nós estamos tendo característica demográfica, né, semelhante a de país em desenvolvimento ou já desenvolvido. Tá? Os países europeus já chegaram no nível de envelhecimento tão grande que vários países da Europa têm uma política de quê?
de estímulo à natalidade, como a gente já comentou em outras aulas, né? Como na Alemanha, né? Como alguns países, tá? Até mesmo eu coloquei países europeus, como estava na apostila de vocês, mas poderia colocar no Japão também, tá? São países que estimulam a mulher local ter maior número de filhos. Mas aquilo que eu já falei para vocês, é mais fácil você fazer uma mulher que pensa em ter 2, 3 filhos, ela convencê-la a ter um, do que aquela que fala que vai ter um ou nenhum, você convencê-la a ter um a mais, tá? Então, o que a gente acontece? Essa política de estímulo é desde maior tempo, né, que ela teria de licença maternidade, ajuda financeira, tá? As mulheres, né, que elas têm os filhos e que elas voltam a trabalhar, a empresa onde ela trabalha tem que oferecer uma certa estrutura para que a criança ficar, para que ela possa amamentar, aquela coisa toda, né? Então, quer dizer, enquanto muitos lugares tentam fazer com que as mulheres diminuam o número de filhos, nós temos lugares no mundo que isso já é um grande problema, como vários países da Europa e Japão, certo? Mas, ao passo, que você pega os países mais pobres, principalmente com destaque para o continente africano, tá? Eu poderia citar alguns países da Ásia também, tá? Como o sul da Ásia, regiões de Bangladesh, região Vietnã, Mianmar, que são países ainda, né, que estão em processo de desenvolvimento, mas, de maneira geral, os países africanos ainda têm uma taxa tanto de natalidade como de mortalidade ainda elevada, apesar que a mortalidade tem caído bastante, né? Mas muitos países da África têm um grande número de população jovem, inclusive, isso é até importante a gente falar, que é uma das coisas que se coloca, que a gente não tem certeza ainda, de por que na África o Covid não está matando tanta gente. Né? Por que na África parece que está morrendo menos gente do que alguns lugares mais desenvolvidos? Parece meio fora, né, de lógica. É lógico que o número de casos na África é reduzido, porque também é um lugar, né, são países que têm pouca testagem. Então, se não testa muito, automaticamente é como se ninguém tivesse, né, contaminado, né? Mas a gente começa a prestar atenção no número de óbitos causados, né, pelo menos citado como o do Covid. E o que a gente observa? Que a gente não escuta falar de números absurdamente, assim, nossa, na África. E uma das explicações que vários especialistas colocam, e a gente também pode analisar, é que são países que têm uma população mais jovem. Não que jovem, tá? Isso serve para vocês, não que jovem é imortal. Jovem também morre, né? Jovem contamina, jovem transmite a doença muito mais, né? Mas muitas vezes ele nem tem sintoma, mas ele vai passar por alguém muito próximo que tem uma imunidade muito menor, né? E que essa doença vai gerar um efeito muito mais severo ou até levando a óbito. Né? Mas é colocado que na África, talvez, né, isso vão ter muitos estudos ainda, até e quando isso passar, que é muito provável que o número de óbitos na África tenha sido menor até agora, justamente por ter uma população predominantemente jovem, diferente da Europa, que é uma população muito idosa. Né? Aí a gente começa a observar, galera, vocês estão aí me ouvindo, gente? Sim, dá pra Estamos te ouvir, ouvindo sim, professora. Pro, tudo ok. Ah, tá, porque tá tudo tão silencioso que eu falei, gente, será que caiu de novo? Hoje não pode cair nada, tá? Então, de vez em quando, vocês fazem uma perguntinha para eu saber que vocês estão aí, porque eu não vou ficar olhando no grupo. Aí, mas voltando. Aí, quando, por exemplo, teve o Covid, né, que chegou com tudo na Europa, principalmente na Itália, todo mundo falava assim, é a população mais idosa, né, que realmente foram os que mais, infelizmente, morreram, né, em diversos países da Europa, inclusive na Itália. E aí veio muito essa ideia para o Brasil, que é só idoso que pega, só idoso que morre, né? Aí a gente não teve essas conversas tanto, mas eu me lembro que eu falava muito isso no cursinho, né? Que a gente já estava falando sobre isso, e eu trabalhava justamente isso com ele. Falava, gente, eu acho que isso é muito, muito relativo estar falando, porque você está fazendo uma referência de países extremamente envelhecidos, que na Itália tem muito mais gente acima de 60 anos do que até 15 anos. Então, claro, se é um percentual muito maior de idosos e são mais frágeis por uma série de razões, a tendência é morrer mais idoso, mas não quer dizer que se chegar no Brasil só idoso que vai morrer,
né? E é o que a gente está observando. E tem idoso aí de 100 anos aí sendo mais resistente que alguns de 50, 60 anos, né? Que aí a gente fala senhor, né? Então, isso é uma coisa que vocês têm que estar atentos, porque pode ser, sim, feita uma relação em relação a essa faixa etária. Você falou muito de faixa etária, quem mais morreu, quem não morreu, tá? Então, são coisas, assim, interessantes de você analisar. Na África, cara, será porque tem muito jovem, que talvez o número de óbitos tenha sido menor até agora, né? A gente não sabe, né, se tem um novo surto lá, né? Deus queira que não, porque imagina um grande surto no continente africano sem estrutura nenhuma. Mas aqui no Brasil a gente está percebendo isso, né? Lógico que, de maneira geral, as pessoas mais velhas são as maiores vítimas do Covid. Mas você vê pessoas muito jovens sendo contaminadas e morrendo também, né? Então, cuidado com isso, né? É uma questão da gente fazer essa análise. Bom, quais são os países mais populosos? Então, isso que eu queria que vocês prestassem atenção e alterassem aí na sua apostila, tá? Aqui eu coloquei os 6 mais populosos. Gente, até o ano passado, na verdade, o ano passado já estava sendo falado, né? A gente sempre colocou os países mais populosos, inclusive quem foi meu aluno no primeiro ano, que a gente estudou isso aqui, vocês devem estar lembrados que nós falamos que era a China o primeiro, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e depois vinha o Brasil. O Paquistão nem estava logo depois. Né? O Paquistão é um país do sul da Ásia, vizinho ali do Afeganistão, do ladinho ali da Índia, tá? É Ásia Meridional, né? Sul da Ásia, vizinho da Índia. E aí o que aconteceu? O ano passado, não é que a população brasileira diminuiu, nós estamos na faixa de 211 milhões, mas é que a população do Paquistão cresceu mais rapidamente do que a população do Brasil. Né? E aí o Paquistão pulou para quinto lugar e o Brasil é o sexto agora, hein, galera? Cuidado com isso. Hoje, o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. Aí eu peguei para vocês aqui os dados, né? Ninguém tem que decorar, mas só para vocês terem uma ideia, porque não está batendo com os números daqui, tá? Tá desatualizadinho aqui. Então, vamos lá. A China hoje é colocada com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, certo? Em segundo lugar, nós temos a Índia, né, que já ultrapassou 1 bilhão e 300 milhões, eu não sei quanto que eles colocaram aqui. A Índia, estava colocando igual, ó, China e Índia, né? A China já está na casa de 1,4, a Índia 1,3, certo? Talvez esse crescimento um pouquinho maior que a China teve foi que há alguns anos a China cortou a política do filho único, vocês devem estar lembrados disso, né? Hoje é permitido, não você ter um time de futebol, mas é permitido, se o primeiro filho for mulher, é permitido você tentar um segundo filho, né? Porque o desejo do chinês é ter um homem, por diversas razões. Os Estados Unidos é o terceiro país com 329 milhões de habitantes. Aí a Indonésia, o país de maior população islâmica do mundo, a Indonésia, na casa de 270 milhões de habitantes. O Paquistão, 216 milhões. Ó, o Paquistão tem 5 milhões a mais do que a gente, ó, 216, e o Brasil, 211 milhões. Aí, o sétimo lugar, ele colocava que acho que como Bangladesh, se não me falha a memória. Ele colocava Paquistão como sexto e Bangladesh, tá? Então, inverteu. Agora é a Nigéria, país da África, com 200 milhões. Depois do Brasil é a Nigéria, 200 milhões. Aí, em oitavo, vai Bangladesh, um país bem pobre da Ásia, 163 milhões, do sul da Ásia, vizinho ali da Índia. Aí, o nono é o México, o 10º é o Japão, o México com 127 milhões, Japão 126 milhões, e a Rússia, a Rússia ele colocava... a Rússia, eu não me lembro da população. A Rússia, pelo dado que estava lá, eu vou confirmar. 11º, mas eu acho que a Rússia ainda está como 10º. Eu vou confirmar isso aqui, tá? Bom, mas o que mais importa é quem está à frente do Brasil. Então, isso aqui não mudou. China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Aí o Paquistão tomou o 5º lugar. E o Brasil passou a ser o 6º. Então, o Brasil é o 5º mais extenso do mundo em área e é o 6º mais populoso. E aí, quando você fala em populoso e povoado, eu acredito que a grande maioria ou todos vocês sabem, mas é bom lembrar,
Quando você fala em população absoluta, pessoal, eu estou falando o quê? Eu estou falando do número total de pessoas. Sempre quando eu me referir ao número total de pessoas, eu vou usar a expressão populosa. Populosa. Ok? Então, o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, ou seja, é um país que tem a sexta maior população absoluta. Toda vez que você ouvir falar em população relativa, é a mesma coisa que densidade demográfica, ou seja, é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Eu pego a população absoluta, divido pela área, e aí me dá o número de habitantes por quilômetros quadrados. Quando eu estiver me referindo à densidade demográfica, eu vou usar a expressão povoada. Cuidado com isso. As pessoas leem rápido na prova e aí muda. Por exemplo, se eu pegar Brasil, a região centro-oeste, nós somos a quinta mais populosa, nós somos a última, mas nós somos a quarta mais povoada. Então, cuidado. Populosa e povoada, você lê rapidão, parece que você está falando a mesma coisa e você pode errar. Ok? Bom, o país mais populoso, como eu falei para vocês, é a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E o país, não citei aqui, desculpa, o país mais povoado. Aqui é Mônaco, tá? Principado de Mônaco, acabei comendo Mônaco aqui, ó, com 16.261 habitantes por quilômetros quadrados. Aí você fala, cara, 16 mil, gente! Ora, o que você tem que pensar? Que a área define a densidade demográfica, certo? Então, o que acontece? Vamos pensar vocês lá na sala, tá? Peguem a sala aí, as salas de vocês. Vamos pegar a sala do terceiro A, né? Que ela é mais numerosa, né? Estou falando de número de alunos, estou com o número de alunos na minha cabeça, né? Porque eu fiz a lista lá de vocês. Então, pela sala, você tem aquele lá, sei lá, na faixa de 50 e poucos alunos, super lotada. Então, a densidade demográfica ali é alta. Né? Se você vai pegar o quê? O número de alunos, dividir pela sala, pelo tamanho da sala. Se eu pegar essa sala, esse mesmo número de alunos, e eu levar para uma sala o dobro da área da que vocês têm, o que acontece? A densidade diminui. Ok? Se eu levar para um ambiente menor, a densidade vai aumentar. Então, vocês têm que ter muito cuidado que a densidade tem uma relação muito direta com a área do lugar. Muitas vezes dá essa densidade altíssima, não é que tem muita gente, população absoluta numerosa. Pelo contrário, pode ser que não tenha quase ninguém. Mas que a área é pequena, então as pessoas ficam concentradas. Então, se eu falar assim, Brasil, qual é a unidade federativa mais populosa? Ora, São Paulo. Qual é a unidade federativa mais povoada? Distrito Federal. Aí você fala, nossa, Distrito Federal, lógico, se analisar a população absoluta dos dois, está distante. Enquanto São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, Distrito Federal tem um pouco mais de 3 milhões, né? No caso, quase 4 milhões. Mas aí você vê o tamanho do estado de São Paulo, Distrito Federal, quadradinho, aí a densidade vai dar muito maior. Ok? Outros dois conceitos super mega importantes. Há muito tempo que não cai isso na prova. Há muito tempo que não cai isso na prova. A UFMS gostava sempre de cobrar isso na época dos seus vestibulares, que eu não sei o que vai virar esse ano. A expressão subpovoado e superpovoado. Vocês prestem atenção a isso aqui. Então, ó, se quiser anotar, anotem aí. Quando eu falo assim, uma região é povoada, você vai pensar, ela está falando em número de habitantes por quilômetros quadrados. Se eu tiver, que nem essas regiões aqui mais escuras, tá vendo, ó, superior mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, ó, essas cores mais escuras, ó, tá vendo? Quando a gente vê essas regiões muito escuras, quer dizer que são regiões fortemente povoadas. Essas regiões aqui, ó, que estão, ó, menor que 2, branquinhas, assim, ó, tipo aqui, quase não tem ninguém, são regiões fracamente povoadas, certo? Então, quando eu me refiro a ter muitos habitantes por quilômetros quadrados, eu falo, nossa, essa região, ela é fortemente povoada. Se eu tenho poucos habitantes por quilômetros quadrados, ela será fracamente povoada. Se ela tiver um habitante, ela é povoada, só que ela é fracamente. 1 habitante por quilômetro quadrado. E aí, quando as pessoas olham a palavra subpovoado e superpovoado, as pessoas acabam pensando errado. O que o cara pensa? Que pensa e pensa errado. Então, pelo amor de Deus, não vai guardar isso como conceito.
cara pensa assim, povoado é densidade demográfica. Subpovoado quer dizer que deve ser poucos habitantes por quilômetros quadrados. Certo? Errado. Certo? Porque senão o Japão não seria subpovoado, seria superpovoado. E o Brasil seria subpovoado, porque o Brasil tem uma média de 25 habitantes por quilômetros quadrados. Aí você fala, cara, 25? Nossa, quem não conhece o Brasil fala, nossa, não tem ninguém nesse país. Olha, nós temos a sexta maior população do mundo, mas nós temos a quinta maior área. Ok? Então, o que seria sub e superpovoado? Então, subpovoado, você tem que entender o seguinte, são regiões ou países, bom, no caso estou falando de países, certo? Que eu tenho um número de pessoas que vivem naquele lugar, que a infraestrutura existente naquele lugar atende à necessidade dessa população. Ou seja, são aqueles países que a população ela vai ter acesso à infraestrutura necessária a ela. Tipo, ela tem acesso à saúde, à educação, à moradia, parará, parará, parará. Então, é como se eu tivesse mais estrutura do que gente. Então, atende a necessidade. Superpovoada vai ser o contrário. É quando eu tenho muita gente e pouca estrutura. Então, o que eu tenho disso, infraestrutura, a ofertar essa população, não atende a necessidade de todo mundo. Então, é como se eu tivesse mais gente do que a estrutura comporta. Ok? Então, grande parcela dessa população não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso à moradia, não tem acesso a um monte de coisa. Exemplo, Brasil. Então, de maneira geral, uma dica. Países pobres, independente se eles são populosos ou não, povoados fortemente ou fracamente, eles serão superpovoados. Então, eu vou dar alguns exemplos. Japão, ó. Japão é um país populoso, como eu falei aqui para vocês, né? O Japão está entre os países mais populosos. É um país fortemente povoado, ó, só você olhar o Japão aqui, a cor, ó, no tom do marrom, certo? Então, fortemente povoado, mas ele é subpovoado. Vou dar um outro exemplo, que vai coincidir, tá? Canadá. Canadá não é populoso, é um país que tem uma faixa de 30, 40 milhões de habitantes, não é um país populoso, é um país imenso, é um país fracamente povoado, e ele é subpovoado. Esse coincidiu, tá? Vou dar outro exemplo. Brasil. Brasil é um país populoso, é um país fracamente povoado, mas ele é superpovoado. Ok? Aí eu vou dar outro exemplo. Bangladesh, bem aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó, da Índia, ó, no sul da Ásia. É um país populoso, é um país fortemente povoado, aqui é o formigueiro humano que eles falam, e é superpovoado. Esse coincidiu. Então, cuidado. Não quer dizer que um país fracamente povoado necessariamente tem que ser subpovoado e o super e muito povoado. Entenderam, gente? Povo, vocês entenderam? Entenderam? Oi? Alô, alô? Sim, senhora. Ah, sim, senhora. A hora que eu grito aí, vocês me respondem para mim, né? Então, pensando em outra coisa. E aí, para terminar, galera, né? A gente volta na outra aula. Perceba que você tem regiões que vocês têm, ó, vazios demográficos, ó, como o norte da Rússia, norte do Canadá. Essa região aqui, que é a região dos Estados Unidos, região de cadeias de montanhas, região aqui da floresta amazônica, mais ao sul, aqui da Argentina, do Chile, regiões frias. Na África, regiões de deserto, tanto ao norte como ao sul. Aqui na Arábia, Península Arábica, áreas de deserto. Aqui a região do Himalaia, aqui na Índia, né? Então, você vê que a população, em alguns lugares, ela está fortemente povoada, como aqui na Europa, até mesmo porque a área é menor, e nessa região do sul e sudeste da Ásia, que é a região chamada de formigueiro humano. Pessoal, depois eu vou voltar aqui na estrutura ocupacional, tá? E aí dele eu vou falar de IDH e vou falar das teorias demográficas na outra aula. Tá bom? Deixa eu sair daqui para voltar para dar tchau para vocês. Vão colocando já o nominho de vocês aí. Coloca o nominho. Se alguém tiver alguma perguntinha, no finalzinho, depois todo mundo colocar o nome, pode pôr. Certo? Que eu sei que vocês têm aula agora, né, povo? Aí nós vamos continuar com esses mesmos slides, tá? O meu foco maior agora na outra aula é falar sobre o IDH, tá? Que isso é importante, que a gente não falou ainda. E aí eu só relembrar as teorias demográficas, que eu sei que a grande maioria já sabe, tá? Alguém tem alguma pergunta?
quem vai saindo já para a aula lá de história, tá? Então tá, eu vou encerrar nossa gravação aqui e vou ficar mais um tempinho, quem tiver dúvida, para eu tá respondendo, tá? Na verdade, eu vou ficar mais aqui, um pouquinho aqui. Mais alguém tem alguma pergunta, galera? Não? Professora, Oi, amor, pode fazer. Tô gravando, tá? Porque aí, de repente, a mesma pergunta pode ser usada por alguém aí. Quem tiver que sair, de boa, tá, gente? Fala, amor. você vai abordar o índice de Gini? Pô, eu não coloquei, mas eu falo, tá? Eu falo. De maneira Tá, geral, o que é e como que é. Eu falo. beleza, muito obrigado. Nada, amor. Mais alguma pergunta? Vou estar falando do índice de Gini também, tá? Então tá, vão lá para a aulinha de vocês, depois do intervalinho, e a gente volta, tá, gente? E aí reserva a tua perguntinha para a próxima aula. De boa? Então tá, vamos encerrar aqui a nossa gravação. Então tá, gente, beijo, até mais. A gente volta agora. Tchau, tchau.